Estando aí, mais uma noite de oração, de jejum. E eu creio que serão 21 dias cheios da presença de Deus. Então, convido você nesse momento a meditar, preparar a sua Bíblia. Você que gosta de anotar também, prepare o seu caderno, a sua caneta. Eu quero passar algumas coisas aqui hoje sobre o princípio da oração. Ontem nós falamos sobre o que era a oração. Hoje nós vamos falar sobre princípios da oração. Então, pega a sua Bíblia, pega um papel, pega a caneta e vamos se preparar. Boa noite, Marcos, Débora, Marcela, Andréia. Sejam bem-vindos. Vai compartilhando aí. Manda esse aviãozinho para outras pessoas também. A Josi, Pastor Valdir. Vamos nos preparando aí. Vamos nos preparando porque hoje eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida nesse segundo dia. Vai compartilhando aí. Seja bem-vinda, Michele. Isso. Alguém perguntou para mim assim, pastor, 3 pessoas me perguntaram, pastor, eu perdi, não comecei ontem o jejum, posso começar hoje? Claro, com certeza, sem problema. Quem está comigo desde o dia 1º termina dia 21. Quem começar depois termina no dia 22 e o propósito não muda, tá bom? E você está orando pelo teu propósito 3 vezes durante essas 12 horas de jejum, tá? Então você vai estar orando por um só propósito durante esses 21 dias, tá? É isso mesmo, Marcelo. Vamos lá, vai compartilhando aí com as pessoas que você conhece, que está aí no teu Instagram, manda aviãozinho. Você que está gostando desse propósito de jejum e oração, dá o coraçãozinho aí, vai clicando no coraçãozinho, tá bom? O coraçãozinho, quando você estiver ouvindo a palavra, é como se você estivesse dando aleluia, glória a Deus, amém, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler um texto com vocês agora, que está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Hoje eu quero falar sobre o princípio da oração. Ontem nós falamos o que era oração, hoje nós vamos falar qual é o princípio, né? Os princípios da verdade da oração. Então, Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E eu vou ler aqui e você vai me acompanhar. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem e rastejam pelo chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou.
Amados, eu queria nessa noite compartilhar com você sobre esses princípios de oração. E você vai perguntar, pastor, o que tem a ver esse texto em que Deus nos fez com oração? Tudo a ver. Então, o propósito de Deus é muito mais importante do que as minhas vontades e os nossos desejos. Se Ele nos criou, é para um propósito. E esse texto deixa bem claro qual é o propósito que Deus nos criou. A Bíblia diz que Ele nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança e dominar sobre os animais, né? Ele coloca aqui sobre os animais grandes e pequenos, peixes, e colocar nome. Então o que acontece? Qual é o propósito do homem na terra? É dominar. Então, como eu falei ontem, Deus nos deu esse direito de dominar sobre a terra. Então, quando eu oro, o que eu estou fazendo? Algo que eu tenho legalidade na terra, agora eu convido Deus, eu dou permissão a Deus para Ele agir na terra em meu favor. Isso é a oração. É quando tem a interferência do céu na terra. E quando é que tem essa interferência no céu na terra? Quando eu oro a Deus, quando eu apresento para Deus a causa. Então, o que nós vamos fazer durante esses 21 dias é justamente usar essa autoridade que Deus nos deu de dominar, mas convidando Deus, dando legalidade para Deus, dando permissão para Deus para que Ele haja. Porque Ele não muda aquilo que Ele já fez. Ele não vai mudar aquilo que Ele já criou. Ele não vai quebrar as regras, a sua palavra. Não vai. Deus não vai fazer isso. Então Ele vai cumprir tudo que está escrito. E uma das coisas importantes nesse princípio de oração, a primeira é, preste atenção, o propósito de Deus é mais importante do que os nossos planos. Guarde isso. O propósito de Deus é muito mais importante do que os nossos planos. Ele nos criou à sua imagem e semelhança para governar, para dominar sobre a terra, não ser dominado. Então, se nós somos dominados por alguma coisa na terra, perdemos a autoridade. Não estamos cumprindo aquilo que Deus mandou. Não estamos realizando aquilo que Ele falou que tem que fazer. Então, se eu tenho algo na terra que está me incomodando, que está me fazendo mal, que está me prejudicando, por que eu não estou dominando? Então eu preciso dominar, mesmo que não seja, que eu não alcance no meu braço, eu tenho que dominar no mundo espiritual, fazendo o quê? Uma oração a Deus, pedindo a ação de Deus, pedindo o sobrenatural de Deus na terra que Ele me deu para poder cuidar. É como um relacionamento de um pai e um filho, e esse é o relacionamento de Deus. Quando um pai dá algo para o seu filho, por exemplo, ele dá um terreno, uma fazenda, hectares com agricultura, e o filho começa a trabalhar ali, mas tem momento que ele perde, ele não entende sobre aquilo. Quem ele vai recorrer? O pai. E o pai vem com toda a experiência, com toda a estratégia, o pai vem com toda a sua estrutura, né, de agricultura, de plantação, e ali colocar a mão e agir naquela terra para ensinar o seu filho como fazer. Assim é que Deus faz. Então Deus vai nos usar, Deus vai nos capacitar, nós somos cooperadores da obra de Deus na terra. Então esse é o propósito. O propósito de Deus sempre é mais importante do que os meus planos. Se você um dia colocou um plano para Deus e o seu plano não aconteceu, é porque o propósito dele é muito, muito mais importante do que o seu plano. Então, o seu plano precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Os sonhos e projetos e planos precisam estar alinhados com o propósito de Deus. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é que o propósito, né, que o homem tem é de dominar a terra. Então, seja bem-vindo a dominar essa terra. Seja bem-vindo a usar a autoridade que Deus já te deu. Segundo ponto é, Deus colocou a sua palavra acima de si mesmo. Percebe-se isso?
Ele fala, eu velo pela minha palavra, eu cumpro a minha palavra. Então, Deus, ele colocou o quê? Ele colocou a sua palavra acima de si mesmo. Até porque Deus é a palavra. Então ele coloca uma regra, ele coloca uma lei, tá? Por quê? Porque Deus estabeleceu limite. Deus não vai interferir nas coisas da terra sem que o homem peça. Entenda isso. Deus não vai interferir na terra enquanto o homem não venha pedir a ele. Porque a sua palavra está o quê? Colocando limite para que Deus venha agir. Pastor, você está me dizendo que Deus agora ele tem limite? Não. Nós estamos falando sobre a autoridade. Ele governa no céu, ele tem autoridade no céu, ele governa no céu e na terra, mas sobre a terra o homem tem domínio. Ele tem que ter domínio. Por que o Espírito Santo vem? Ele vem para que o homem tenha domínio próprio. Porque o homem perdeu o domínio por conta do pecado. Então, desde o princípio, Deus está querendo estabelecer o propósito dele na vida do homem, que é dominar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um vício, ela é dominada ou ela domina? Pensa comigo. Uma pessoa que tem um vício e ela não consegue largar esse vício, ela domina ou ela é dominada? Claro que ela é dominada. Porque se ela dominar, ela não fica presa a vício nenhum. Ela repreende o vício. Ou melhor, ela nem aceita nenhum tipo de vício sobre a vida dela. Então, por isso que precisamos entender que Deus ele estabeleceu um limite para si mesmo. Ele fala, eu não vou interferir. Eu não vou invadir a vida do meu filho, dos meus filhos, sem que eles me peçam permissão. Eu não vou invadir sem que eles me busquem. É o que nós aprendemos ontem. Ele diz que se você buscar o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e me buscar, e buscar a minha face, né, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Olha só. Então, Deus ele só vai agir quando nós convidamos ou clamamos para que ele venha agir de uma maneira sobrenatural. Deus trabalha desse jeito. Ele nos dá a liberdade de escolha. O homem é que escolhe a vida ruim e a vida boa. É o homem que escolhe isso. Sabe? Deus ele quer que todos sejam abençoados. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por quê? Porque esse foi o propósito de Jesus Cristo na terra, para que todos pudessem ser salvos. Agora, para que sejam salvos, precisa o quê? Entregar a vida para Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que através do sangue de Jesus seus pecados foram ali pagos pelo alto preço, o preço de sangue, e ali começar a servir a Deus, começar a caminhar com Deus, a tomar a sua identidade de filho-servo, aquele filho que faz parte do reino de Deus, mas ele colabora com o reino de Deus. Isso que é importante. Então, Deus coloca a sua palavra acima de si mesmo. Ele não vai agir porque ele já colocou a palavra, então é através da palavra que Deus vai agir. Por quê? Por exemplo, se eu fizer uma oração de vingança, Senhor, mata fulano porque fulano me fez mal. Deus vai matar essa pessoa? Pensa comigo. Deus vai matar essa pessoa? Não, porque a palavra dele diz que não é dessa maneira. A palavra de Deus diz que eu tenho que suportar esse tipo de pessoa, não matar. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar essas pessoas. Então entendeu por que Deus ele coloca a palavra como limite para ele? Que a sua palavra está acima dele? Então ele não pode se vingar por uma coisa que eu quero, porque a palavra dele diz, perdoa. A palavra dele diz, perdoa 7 vezes 70 por dia. Então você começa a entender porque a palavra ela é o limite para que Deus venha agir. Agora, se eu pedir algo dentro da palavra, Deus vai agir. Por exemplo, se eu pedir a Deus uma cura,
Na palavra dele tem alguém que foi curado? Tem. Então eu tenho que orar, Senhor, da mesma maneira que o Senhor curou o cego, eu creio que o Senhor pode curar a minha esposa, eu sei que o Senhor pode curar o meu marido, eu sei que pode curar o meu filho, eu sei que o Senhor pode me curar. Então, da mesma maneira que o Senhor curou o leproso, o paralítico, o cego, eu também quero receber a cura. Da mesma maneira que o Senhor curou Naamã, eu quero ser curado. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado. Por quê? Porque na palavra dele diz que ele é um Deus que cura. Então a palavra de Deus, ela é o quê? É a base, ela coloca ali a maneira como Deus vai agir. Amém? Terceira coisa que eu quero compartilhar. Deus nunca irá violar a sua palavra. Ele mesmo diz, não se pode colocar uma vírgula, não se pode colocar um tio, não se pode colocar nada na palavra de Deus. A palavra de Deus já está determinada. A palavra de Deus ela é única. Não tem alterações. Nós podemos ter versões, vários tipos de versões da palavra de Deus, mas ela continua com a mesma essência, cumprindo o propósito de levar o homem ao arrependimento e o homem buscar santidade no Senhor. Então esse é o propósito da palavra de Deus, é que todos se tornem como o próprio Filho de Deus, como o próprio Jesus Cristo, que veio para fazer a vontade do Pai e não a sua. Esse é o nosso propósito, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus aonde Ele nos colocou. Lá para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quarta coisa, eu quero já terminar com vocês aqui. A santidade de Deus é fundamento para a sua integridade e fidelidade. Vou repetir. A santidade de Deus é fundamental, é um fundamento para a intimidade e para a fidelidade. Ou seja, Deus, ele é santo. Então não adianta barganhar com Deus coisas que não está ligado à santidade. Não tem como negociar a corrupção com Deus. Não tem como ter jeitinho brasileiro com Deus. Por quê? Porque ele é santo. Deus, ele não é corrupto. Deus não é homem. Deus, ele é espírito, ele é soberano, ele é criador, ele é santo. Então não adianta pedir coisas a Deus aonde vai ferir a santidade de Deus. Deus, ele é íntegro. Deus, ele é fiel. Mesmo que o homem não seja fiel, Deus continua sendo fiel. Porque é a essência de Deus. E é essa essência que Deus nos criou, à sua imagem e semelhança. Mas você vai me perguntar, é possível chegar a esse nível? Não é difícil. Basta entregar a vida para Jesus, basta buscar o Espírito Santo de Deus, deixar que o Espírito Santo entre na sua vida e faça morada e venha trazer mudança dentro de você, porque a primeira mudança começa dentro de cada um de nós, não de maneira externa, mas de uma maneira interna. Porque hoje eu encontro muitas pessoas que externamente parecem ser fortes, mas não são, são meninos. Recentemente eu estava avaliando isso. Uma jovem que, ao adorar a Deus, mostrava tanta força, tanta fé, tanta determinação, tanta, como é que se diz, perseverança, e não conseguiu passar nem 6 meses num relacionamento. Por quê? Menina. É menina porque aquilo que ela pregou, ela não viveu. Aquilo que ela falava que tinha que ter fé, que tinha que suportar, que tinha que ter resiliência, era só discurso. Vida com Deus Jesus falou, pega a tua cruz e me segue. Cruz significa o quê? Morte, dor. Entendeu? Pega a tua cruz e me segue. Jesus fala, quando vocês foram perseguidos, quando vocês foram humilhados, quando vocês foram envergonhados em meu nome, se alegre. Porque esse é o princípio. Você, quando chegar nesse nível, você está fazendo a minha vontade. Então, amados, nesses 21 dias de oração, Deus vai trabalhar no nosso caráter. No caráter para que possamos realmente entrar nessa essência de pedir ao Pai e Ele realizar sobre a nossa vida, como Jesus. Ter a vida de oração como Jesus tinha.
Então, nessa noite, eu quero terminar aqui, eu quero concluir com vocês algo muito interessante que está na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 19, verso 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Vou repetir. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então, amados, eu posso ter planos? Posso. Eu tenho planos? Tenho. Agora, o que vai prevalecer? O meu plano ou o propósito de Deus? Propósito de Deus. Isso é bem simples. Está escrito. Então, se está escrito que vai ser assim, é assim. Então não adianta eu fazer biquinho, não adianta eu ficar de mimimi com Deus, não adianta eu ficar chateado com Deus. Agora, as pessoas que têm esse comportamento é porque não estuda a palavra. Porque quem estuda a palavra conhece a integridade de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus. E é isso que nós vamos aprender nesses 21 dias. E através desse momento aqui, Deus vai nos forjar e nos preparar como aqueles que têm a chave do reino do céu. A chave que liga na terra é ligado no céu, e aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender a usar a chave do reino do céu. Então, fechando aqui, querido, lembre-se que a vontade de Deus é que prevalecerá. É a vontade de Deus que prevalecerá. Pastor, eu estou orando pela salvação de um familiar. Isso vai acontecer? Vai, porque é o propósito de Deus. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ah, pastor, eu estou orando para que alguém seja curado. Será que Deus vai curar? Vai. Porque essa é a vontade de Deus. Está na palavra de Deus. Agora, o que precisamos é perseverar. Amém, queridos? É perseverar, crendo nesse Deus maravilhoso, crendo nesse poder, né, sobrenatural. Quando nós invocamos o nome dele, ele vai se manifestar. E nesses 21 dias, eu creio que Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Eu não tenho dúvida. Vai fazer você uma pessoa ser íntegra, uma pessoa fiel a Deus. Sabe? É isso que Deus está procurando. Quando ele fala, eu estou olhando para a terra, estou procurando adoradores que me adorem em espírito e verdade. Adoradores que adorem em espírito e verdade, querido. Não é aqueles que estão cantando louvores, não. Não é isso. Adoradores é aqueles que estão conectados no espírito dele. Só vai encontrar quem estiver no Espírito, conectado com o Espírito dele, através do Espírito Santo de Deus. E aí sim ele vai te enxergar. E aí sim ele vai olhar para você. E aí sim ele vai fazer aquilo que está sobre o teu coração. Amém? Então nesse momento eu quero levar você em oração. Nós vamos orar pelo seu propósito. Eu vou orar pelo meu propósito de 21 dias. Né? Então a partir de agora das 23 horas que nós iniciamos, amanhã é que você vai se alimentar às 11 horas da manhã. São 12 horas de jejum, tá bom? Mas, pastor, é muito difícil, é o sacrifício. Cada um sabe o seu pedido. Cada um sabe aonde, o que cada um quer alcançar. E tem coisa que precisa ser no esforço. Tem coisa que precisa sacrificar a carne mesmo. Precisamos anular os nossos desejos, as nossas vontades. Para quê? Para que o Espírito Santo venha sobre nós. E a única maneira de o Espírito Santo vir sobre nós é fazendo o jejum. Você pode beber água normalmente, sabe? Vai ali orando, lendo a palavra, vai fazendo as suas atividades com moderação. Ah, pastor, eu tenho uma restrição médica. Amém. Não precisa ficar até as 11 horas da manhã, mas tira alguma coisa que você gosta, tira um doce, né? Tira um café, tira alguma coisa, tira a rede social, tira sei lá, alguma coisa você precisa tirar. Se não houver sacrifício, não tem sentido esses 21 dias, ok? Porque precisa do sacrifício. Você precisa sentir, né, esse sacrifício, tá? E a única maneira que o ser humano sente o sacrifício é quando está de barriga vazia.
e fica mal-humorado, fica chateado, né? Vai perdendo a paz. É aí que você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. É aí que o segredo está aí. O segredo está aí, quando você está com fome. Quando você está com fome, tua barriga está roncando, e você, meu Deus, eu estou nesse propósito, Senhor, me sustenta, e aí vai te fazer orar cada vez mais pelo seu propósito. Amém, queridos? Então, vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Você está com o seu propósito aí no seu coração? Então, quero convidar você agora, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e vamos clamar, porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus tem nos ensinado a ser filhos. Filhos que se relacionam com o Pai. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, meu Pai, por essa noite. Mais um dia, o segundo dia, meu Deus. E nós cremos que antes de terminar os 21 dias de oração, de jejum, o Senhor vai agir de uma maneira sobrenatural. Meu Pai, aqui, Senhor Deus, há homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, nessa campanha comigo, que estão nesse propósito de oração e de jejum. E cada um deles tem um propósito. Cada um deles tem um pedido para colocar ao Senhor. E aqui, meu Pai, eu oro por eles. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural, a tua intervenção divina na causa dos teus filhos. Seja na família, meu Pai, seja no trabalho, seja na sua casa, seja nos seus negócios, seja cura, seja restauração, seja no casamento, seja na salvação de familiares, de filhos, de esposo, de esposa. Senhor, em nome de Jesus. Filhos, ó Deus, que estão afastados, para que retorne à tua presença, para que conheça o Senhor e tenha uma experiência contigo. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, porque cada família aqui, cada pessoa dessa família que ainda não tem Jesus, eu já creio que vai estar sentado em cada cadeira dali do Ministério Emuná. Eu creio nisso, eu já quero liberar essa palavra agora, meu Pai. Em nome de Jesus, eles irão ocupar aquelas cadeiras que estão ali vazias, Senhor Deus. Nós iremos realizar, meu Pai, 3, 4 cultos ao domingo, porque a família deles estarão ali, meu Pai, para ouvir a tua voz e se render, meu Pai, ao Senhor. E ter o Senhor como um pai, e ter o Senhor como um Deus, e ali se comportar como um filho, tomar posse da herança, da salvação, da vida eterna. Meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Pai, nós vamos ver, Senhor Deus. Já quero liberar essa palavra, eu creio nisso. Uma grande festa, meu Pai. Eu já vejo uma grande festa, esses familiares, meu Pai, sendo batizados nas águas. Meu Deus, aquela piscina, Senhor Deus, ali todos celebrando, meu Pai, se alegrando, pessoas chorando, se emocionando, porque foram, Senhor Deus, 21 dias, Senhor Deus, orando por essas pessoas. Meu Pai, pela cura, Senhor, aonde tem uma enfermidade, Senhor Deus, agora, seja desfeita em nome de Jesus. Seja destronado em nome de Jesus, que seja, Pai, desfeito toda a flecha, todo dardo inflamado do Satanás sobre a vida deles, agora caia por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todo o embaraço, Senhor Deus, toda a feitiçaria, macumbaria, todo o espírito de inveja venha cair no nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, meu Pai, em nome de Jesus, nesse segundo dia, meu Pai, clamando a Ti, colocando os seus propósitos, colocando a sua vida, deixando, meu Pai, de dormir um pouco mais cedo, mas para participar desse momento de oração e de clamor a Ti. Senhor, eu já te agradeço. Eu já te agradeço por esses milagres. Eu já te agradeço, Senhor Deus, por essas vidas. Eu já te agradeço, Senhor Deus, pela restauração. Eu já te agradeço porque eu creio, meu Pai, que nós vamos já ouvir testemunho durante essa campanha de 21 dias. Eu creio nisso, meu Pai. Abençoa o teu povo, que eles possam ter uma noite de sono abençoado, que eles possam acordar, meu Pai, renovados no Senhor, e que eles possam ter um dia maravilhoso amanhã, o início de feriado, Corpus Christi, o corpo de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos o teu corpo aqui na terra para fazer diferença, aonde o Senhor nos deu autoridade para dominar, para mudar todo o quadro desse planeta, Senhor Deus, com a autoridade que o Senhor nos deu, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Então, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. E nós, nessa noite, ó Pai,
agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos pela tua presença na nossa vida, no nosso lar. Pai, eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus venha abençoar a casa de vocês, o trabalho de vocês, aqueles que estão de plantão trabalhando, que o Senhor os guarde, que os proteja em nome de Jesus. O anjo do Senhor está aí com vocês que estão trabalhando agora essa noite aí, pararam um pouquinho para estar clamando e orando, e eu creio que no nome de Jesus, durante esses 21 dias, Deus irá fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Guarde isso no teu coração, tome posse dessa palavra, creia em nome de Jesus. Marque na sua Bíblia esse texto, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Deus te dá uma ordem, domine. Então domine sobre todas as coisas. Está cansado? Domina a sua mente, domine o seu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não seja dominado pelo cansaço, pelo sono, não, domine sobre todas as coisas, porque esse é o propósito de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração, a todos vocês, tenham uma ótima noite, a todos que estão aqui, a Esther, a Andréia, a Angélica, a Isabel, a minha prima, que Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Todos vocês que ficaram aqui, que Deus venha de uma maneira sobrenatural sobre a vida de vocês. Tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. E até amanhã, às 23 horas, estaremos aqui clamando ao Senhor e meditando na palavra dele. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, no nome e poderoso de Jesus. Amém e amém.